Oi pessoal, a paz do Senhor. Gente, vocês já viram que eu tô num cenário diferente. Tem uma cadeira do meu lado, tudo aqui já pra, preparar vocês. Mas nem assim vocês vão estar preparados para o que há de vir. Hoje, gente, eu tenho uma convidada mais que especial. Vocês já viram aí no título do vídeo, mas, gente, ela dispensa apresentações. Mas eu estou aqui com a minha mamãe, gente. Olha que alegria, olha que bênção. E assim como aqui nesse canal, né, o Senhor, eu utilizo essa ferramenta, né, para dividir experiências com o Senhor, testemunhos, né, coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Assim, eu desejo fazer agora, nesse especial de Dia das Mães. Só que agora quem vai estar contando a história não serei eu e também não será sobre mim. Então, fiquem atentos, que seja uma bênção, que venha edificar a você, aqueles que necessitam, né, que talvez ainda não creiam ou não tenham noção do poder de Deus. Então, esse que é o intuito desse vídeo, tá bom? Então, vem pra cá, minha mamãe, Dona Maria. Seja mais do que bem-vinda, gente. Meu primeiro, como é que fala? Como é que chama o convidado? Ah, tá. Meu primeiro convidado nesse canal, e não podia ser alguém melhor, não é mesmo? Ó, só pra coisa. Tenta olhar pra esse coisa aqui da câmera. Tá. E não podia ser alguém melhor, não é mesmo, gente? Eu vou estar, a gente, como eu falei pra vocês, né, aqui nós estaremos passando ali um testemunho, mas vou pedir pra que, pelo menos, pra que antes de tudo ela se apresente, diga oi, né, pra todos aí. Olá, pessoal. Sou a Maria, mãe da Ana Beatriz, né? E vamos passar um momentinho aqui e falar das maravilhas de Deus, né? Um pouquinho só do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Principalmente na minha, né? Amém. Então, só dá uma oportunidade mesmo de falar, tá bom? Amém, amém, gente. Então é isso, a minha mãe vai estar aqui contando, né, uma parte aí do testemunho de algo que Deus fez na vida dela, né? Então, vou deixar esse vídeo aí nas mãos dela para que ela possa contar, né, da maneira como o Senhor tocar, né? E é isso. Tá. Então vamos começar lendo a palavra, né? Desse Deus maravilhoso. Eu vou ler em Isaías 43, profeta Isaías, né? E vou ler o versículo 1 e o versículo 2, Isaías 43. Fala assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Amém. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, lá atrás, muito, muito atrás. Eu tinha 19 anos, então significa que já tem bastante tempo, né? Não era cristã, não conhecia a palavra de Deus, não sabia, não tinha noção, não orava, não sabia o que era me aproximar do Senhor. E aos 19 anos, assim que eu resolvi, eu e meu marido, nos unirmos, né, casar, e nós planejamos formar uma família, e no mesmo ano, com 19 anos, apareceu muito rápido um nódulo no meu seio esquerdo, muito rápido, cresceu muito rápido, e era uma coisa muito, mas muito agressivo, né? Já cresceu muito, já veio bem infeccionado, bem estourou, expôs, então, enfim, ficou um nódulo muito grande no meu seio. Eu tinha 19 anos. Eu fui procurar ajuda médica, eu consegui, através de algumas pessoas, um hospital bem antigo aqui no Rio de Janeiro, chamado Gafreguili. Comecei a fazer o acompanhamento lá. E, para a época, fiz todos os exames que seria capaz, né? E falaram que foi detectado o câncer, né, no meu seio. E o médico, na época, falou que teria que fazer a cirurgia, né? Que teria que tirar, talvez perdesse a mama toda, mas tentaria tirar só, né, uma parte. E eu tinha 19 anos, como falei, não tinha filhos ainda, tinha acabado de casar. E estava totalmente distante do Senhor. Tá? Então fiz todo o procedimento, corri atrás, eu recebi uma certa ajuda para chegar no hospital, né? Para ter acesso, né? E os médicos constataram, eu fiz todo o procedimento, risco cirúrgico, e
na véspera da internação, que eu teria que estar na madrugada, bem cedinho, eu tinha que estar internada nesse hospital para fazer essa cirurgia, que seria já às 10 horas do dia seguinte, né? Quer dizer, do mesmo dia, né? Mas eu teria que estar internada já desde das 4 horas da manhã. E meu marido comentou com a tia dele, a falecida Creuza, uma serva do Senhor. Eu tinha comentado com ela que eu precisaria internar, que eu ia fazer uma cirurgia. E ela era uma serva do Senhor, cheia de Deus, uma pequenininha, que só falava de Deus, porque o coração dela estava cheio, né? A palavra de Deus fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, né? E essa senhora constantemente, ela pregava para meu marido, né? E ela falou com ele, falou, olha, nós vamos ter oração essa noite, leva sua esposa, leva ela lá para orar, para receber uma oração, né? E fizemos dessa, mas totalmente sem, não fomos lá porque queríamos receber cura ou qualquer coisa, totalmente inocente, fomos à oração na noite que nós teríamos que estar internando, né? E fomos à oração e uma pastora, a pastora Luciana, ela já dorme no Senhor. E após o culto, ela me chamou para uma parte afastada, atrás do templo. E ela falou assim, olha, o Senhor mandou te ungir, você vai ser ungida. E eu fiquei extremamente constrangida, porque eu tinha que mostrar parte do meu corpo para uma pessoa que eu não conhecia. Por que eu tenho que mostrar, passar alguma coisa? Mas mesmo assim eu obedeci e falei, tá, não deve fazer mal, né? Só que ela me ungiu e eu fui para casa. E aquela noite eu não dormi, porque aquilo queimava muito. Queimava. E eu já estava agitada, estava ansiosa por causa da internação, da cirurgia. E eu já estava agitada por causa da dor, né? Não dormi. Fui para o hospital, né? Para estar 4 horas lá. Cheguei no hospital quando foi de manhã, que tem aquele a primeira visita médica, que eles vão conferir todos os exames. E o médico falou assim, vamos ver, vamos dar uma olhada aí como está esse caroço, né? Vamos ver. Aí ele olhou, aí eu já estava muito agitada, não percebi nada. Aí ele olhou, chamou mais outras pessoas, né? A equipe médica já estavam se reunindo, né? Já estavam juntas, porque eles tinham que saber o que iam fazer. A equipe médica já estava junto. Chamou mais algumas pessoas, olha aqui. Aí pegaram os exames, falaram, mas por que você está aqui? Eu falei, para fazer uma cirurgia, não é? Não vai precisar tirar. Falou que é câncer, precisa tirar o câncer. Eu estou aqui para fazer a cirurgia. Aí ele falou assim, mas não tem nada aqui. Aí foi que eu fui me olhar, fui me tocar, porque para mim estava ali, eu estava tão acostumada com aquela dor, estava tão acostumada com aquele incômodo ali, que mal conseguia baixar o braço, né? E usar uma roupa íntima era um sufoco, mas para mim eu estava sentindo a mesma coisa, como se não tivesse acontecido nada. E o médico falou, mas não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu fui olhar, aí botei a mão, não senti nada. Aí olhei, falei, gente. Aí eu falei assim, aí ele, por que você está aqui? Eu falei, não sei, eu vim fazer a cirurgia. E aí passou um tempo, voltaram, aí falaram, olha, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Mas vamos fazer assim, você vai para sua casa, se você voltar a sentir qualquer coisa, ou se esse caroço estourar em outra parte do seu corpo, você vem aqui, você nos procure. Não precisa fazer todo o procedimento, porque nós já temos os teus papéis aqui. Então, só para entender o que aconteceu, né? E na hora eu fiquei parada no corredor, né? Porque eu não, já fui liberada, eu fiquei parada no corredor sem entender o que tinha acontecido. Não entendi. E eu, quando me liberaram do hospital, eu encontrei meu esposo e falei, olha, eles mandaram para casa e não tem nada. Ele falou que não tem nada. E chegou em casa, fui conferir com ele foi conferir, falou, mas não tem nada, não tá quente, não tem, olha, não tinha marca de cirurgia, não tinha, parece que a minha pele estava intacta, parece que não tinha nada. Aí ele falou, ele já estava mais desperto, né, mas já tinha escutado mais pregações, né, então ele falou assim, eu acho que o Deus da minha tia te curou. O Deus da minha tia te curou. Aí eu falei, aí fomos no próximo, passar na casa dela, ela glorificou muito o Senhor, ela falou assim, meu Deus não ia me deixar assim.
Porque o meu Deus falou que ele vai salvar o meu sobrinho, que meu sobrinho é muito importante para a obra dele. E ele sabia que ele ia alcançar o coração dele te curando, Maria. E nós fomos para aquela igreja agradecer. Primeiro, fomos agradecer a pastora, né? Porque a gente achou que era dela, né? Na verdade, ela foi um vaso, né, nas mãos do Senhor. E nós agradecemos ali e não tive mais nada, porque pelo procedimento, né? Então, assim, nós temos, hoje em dia vemos que quando Deus tem algum plano, tem um projeto na nossa vida, nada vai impedir. Não é, às vezes você não tem fé. Agora eu quero falar para você que talvez você nem esteja no caminho do Senhor, talvez você nem tenha fé, nem saiba como se aproximar do Senhor. Mas se Ele tem um plano, Ele vai te resgatar. Né? Ele vai dizer, tu és meu. Eu fui resgatada assim, sem conhecer ele. E ele fez uma obra maravilhosa. E eu sei que talvez você esteja lutando com câncer ou com qualquer uma outra enfermidade, assim como a minha filha tem lutado, né? Mas é o tempo de Deus. Ele é maravilhoso. Ele vai dizer, tu és meu, eu te chamei. Tu não vai ficar aí sozinho, não vai passar essa dificuldade sozinha, porque eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então, sabe, eu sei que isso é só uma partezinha, porque desde então o que Deus tem feito na minha vida, irmãos, é tremendo. Eu sei que eu só estou de pé, eu só glorifico o Senhor, porque Ele primeiro me chamou, primeiro me encontrou, né? Eu falo que eu levantei as mãos para o Senhor, mas primeiro Ele me chamou de uma forma maravilhosa. Eu quero que você creia que um dia Deus vai dizer, ei, tu és meu, tá bom? Espera horas e confia, porque isso vai acontecer na sua vida. Né, Ana Beatriz? Irmãos, é tremendo, né? Amém. Que realmente você possa receber, né, essa palavra no seu coração, né? Nós cremos que o que convence não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, eu creio que nos corações em que precisam ser convencidos, Ele mesmo, né, há de completar essa obra. Então, que ao ouvir isso, né, é um testemunho aqui real, né, algo que vivido, você realmente possa ser encorajado, como ela já mencionou, né, caso você não conheça o Senhor, mas caso você até conheça, já tenha ouvido falar, mas talvez você tenha, por algum motivo, a tua fé tenha esmorecido, né, você tenha se esquecido, né, que esse Deus cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele faz grandes coisas. Então, que isso possa servir realmente de encorajamento. Lembrando a história da minha mãe, no momento eu me recordei disso. E esse canal aqui, vocês veem, né, acompanham eu falando tanto a respeito do que eu enfrento, né, a respeito de testemunhos, também a respeito de coisas que o Senhor tem feito, tem falado comigo. Então é muito importante você ver isso. Então no momento em que você está enfrentando, Deus deseja te curar, talvez ali prestes de você realizar uma cirurgia ou de algo acontecer, ou Ele deseja te curar depois de um momento. E o mesmo Deus que curou minha mãe aos 19 anos ali, sem conhecer Jesus, totalmente, né, sem esse conhecimento, o Senhor colocou pessoas ali e realmente providenciou essa cura. Da mesma forma como esse Deus atua, Ele também atua, né, naquilo que eu divido aqui na minha vida e que eu já estou enfrentando há um tempo. Então Ele tem um propósito para todas as coisas. E o mais importante, Ele deseja ser glorificado sobre nós, sobre toda a situação. Então, não se preocupe se você acha que já devia ter acontecido algo e ainda não aconteceu. Ou, ai meu Deus, mas eu ouvi isso, eu creio que o Senhor faz, mas por que o Senhor ainda não fez assim ou assim assado na minha vida? O Senhor, Ele tem o tempo dele, né? O tempo dele é perfeito, dentro do propósito dele, né? Como a minha mãe falou do tempo, né? Para realmente declarar, você é meu, sabe? O que Ele deseja nas nossas vidas. E enquanto não acontece, também há uma grande obra acontecendo, né? Então, às vezes, você está enfrentando uma situação, ainda não houve um livramento daquela situação, mas creia que o Senhor, Ele está sendo glorificado na sua vida através disso. Ele sempre está sendo glorificado através das nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração a Ele. Então é isso, meus irmãos. Mãe, você quer falar mais alguma coisa? Amém, gente. Amém. Agradeço muito. Obrigada, Ana, pela sua presença aqui. É bênção, né, na minha vida e também será assim nas nossas vidas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.